Estou aqui com o meu Gotas na Face. E o tema que eu escolhi hoje é o medo. Eu tenho um poema aqui sobre o medo, vou ler para vocês. E o que é o medo? É um sentimento que nos mostra que existe um perigo. A questão é identificar o medo, identificar que estamos com medo. E se vier esse sentimento, esse medo, e não cuidarmos dele, não identificarmos e vermos que o que é que existe de real, o que é que existe de imaginário, por que ele está nos pegando, isso pode se transformar em outra coisa. O que outra coisa? No pavor, no pânico e fazer um estrago na nossa vida emocional. Então, numa época como hoje, que existe uma pandemia, que existe desemprego, que existe desentendimentos familiares, em que muitas coisas estão vindo à tona, como a pessoa está em casa, a pessoa fica desajustada, fica nervosa, fica agressiva. Por quê? Porque está em casa? Não há de ser por isso, né? Entendeu? Então, não identificar as coisas e não ter diálogo e não conversar consigo mesmo provoca determinadas situações. E eu aqui nesse meu livro, esse livro que eu adoro esse livro, página 17. Ele fala tem um poema sobre o medo. E eu vou ler esse poema agora para vocês. Medo. Medonho é este medo que mede meu passo andarilho, que repreende minha exaltação, que me deixa sem saber o que fazer. Ai, que medo! Que me coloca num entrelaçar de teias de aranhas, não há como escapar. Ai, que medo que me dói tanto na minha desesperança. Ai, que medo que mede até meus limites, que me reprime, que me espreme, que me sufoca. Medo, medonho. Que medo sinto do medo. Maria de Lourdes Alba. Então eu queria atentar para vocês, para essa frase que eu fechei o poema. Que medo sinto do medo. Refletir sobre isso. Até quando existe o perigo? Até quando aquilo é imaginário? Até quando nos faz sofrer por uma coisa que nem sempre existe? Ou se existe, como existe o medo da morte, o medo do sofrimento, o medo da doença, como devemos contornar e não deixar isso avançar? Entender que aquilo é medo, que aquela coisa que está acontecendo e que você não percebe, às vezes outros percebem. Nossa, como você está assim, nossa, como você está. É porque, não, imagina, não tem nada, não. Mas não é medo. Então, eu dedico esse poema a todas as pessoas. O medo é uma coisa natural, humana, é uma coisa que diz assim, existe um perigo, e o perigo está próximo, e vai te pegar. Então, o inconsciente já se prepara para reagir. E na hora que ele reage, ele tem que reagir para uma coisa existente, não para uma coisa que ainda não chegou, uma coisa imaginária
Então tem que aproveitar o medo para se preparar para as coisas difíceis que vão vir. Só isso. Se você gostou, compartilhe. Eu quero agradecer todas as pessoas que têm escrito, têm feito comentários, que têm que mandar e-mails. Assim, se você tem um tema que você quer que seja abordado em poesia, porque o medo ele está em muitas poesias. Eu fiz uma específica para ele. E assim outros temas, se você quiser, eu leio poemas sobre aquilo. Se eu não tiver um poema sobre aquilo que você gostaria de ver abordado, eu escrevo o poema, não existe dificuldades, tá bom? Muito obrigada, até mais.